Já no São Paulo, a oficialização do maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo domingo a todos. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. E esse patrocínio é do São Paulo. Na noite desse sábado, o presidente Júlio Casares usou suas redes sociais para anunciar a renovação do contrato com a Superbet. Era algo que a gente já sabia, mas agora colocado nas palavras do presidente tricolor, o Casares disse o seguinte, abre aspas, acabamos de fechar o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. Uma parceria entre Superbet e o São Paulo que pode chegar a R$1 bilhão nos próximos 6 anos. Mais do que números, esse acordo mostra o quanto acreditamos na força do esporte, na paixão da torcida e no impacto positivo que o futebol pode gerar dentro e fora de campo. E é só o começo, fecha aspas. Só para lembrar que no primeiro contrato assinado entre São Paulo e Superbet, o tricolor tinha direito a R$52 milhões por ano. Depois dessa renovação, São Paulo passa a ter em 2025 um valor fixo de R$78 milhões. E ele vai ganhando aditivos e vai progredindo até que no último ano de contrato, em 2030, ele parte de R$140 milhões. Esses números são fixos, todo o restante em bônus, para totalizar R$1 bilhão, vem a partir do desempenho esportivo do São Paulo nas competições que disputa. O contrato tem a garantia para o São Paulo de R$678 milhões, os mais de 300 milhões restantes são com metas já estabelecidas em contrato. E o maior contrato de patrocínio, segundo o Júlio, se dá porque todos os concorrentes do São Paulo, que até têm valores maiores por ano, não têm contratos tão longos quanto esse de 6 temporadas. E você, torcedor do São Paulo, o que pensa sobre esses números? Dinheiro super bem-vindo para um tricolor que fechou 2024 com um enorme prejuízo, foram quase R$300 milhões de déficit e uma dívida que se aproxima de R$1 bilhão. São Paulo roubado em Minas. Zubeldia foi expulso depois de reclamar de forma assintosa, mas sejamos sinceros, né? O resultado mais normal no 0-0 de Atlético e São Paulo seria a vitória do Galo. O Rafael foi o grande nome da partida, pegou até pensamento. Sou crítico do trabalho do Zubeldia, mas o Caleri está devendo futebol demais. E o Luciano é outro. 2 jogadores que estão atrapalhando o futebol dos meninos da base, tipo o Rian e Alves. Achei que os meninos tiveram pouco tempo hoje, mas foram bem. Não sei se você concorda, Rodrigo, mas achei que o Alves, que o Ferreira conseguiram até chamar um pouquinho a atenção. Zubeldia vai ser demitido quando o Nicola Jefferson, ele precisa emplacar 2 derrotas seguidas, né? A estreia no Campeonato Brasileiro com empate contra o Sport foi bem mal avaliado, muito mal. Repercutiu bem mal. Tanto que ele vai para o jogo contra o Tajeres pressionado. A vitória contra o Tajeres na Argentina deu um fôlego importante. Hoje, sem Lucas Moura, sem Oscar, o Luiz Gustavo com problemas de saúde. E o São Paulo fez um bom primeiro tempo. Bom primeiro tempo mesmo, bem consistente. Foi um São Paulo que conseguiu, especialmente na primeira parte do primeiro tempo, ser até melhor do que o Galo. Depois o Galo foi se assentando. No segundo tempo, as principais chances foram de fato do Atlético. O Atlético desperdiçou boas chances, o Rafael também pegou, mas eu gostei da partida do São Paulo. O primeiro tempo do São Paulo foi bom. E aí, depois de uma vitória contra o Tajeres e de um empate fora contra o Galo, com vários problemas, e poupando alguns titulares, nem dá para cogitar essa possibilidade, ele fica, tá? Ele vai depender, obviamente, de uma sequência de resultados. Quando começar a tropeçar, deve ser demitido, até porque existe uma sombra gigante, Dorival Júnior. Só é importante contar que o Dorival também não está super apressado para voltar a trabalhar. Depois de você ser demitido da seleção, com direito a R$1 milhão por mês de salário até a Copa do Mundo do ano que vem, também não há muita pressa da parte do Dorival, tá bom? Que história é essa de Oscar ter de fazer cirurgia? Cílio, tá no Japão, né? Eu tinha conversado com um membro da comissão técnica fixa do São Paulo para perguntar quando é que o Oscar voltaria, se era uma coisa muito grave e tal. A pessoa disse que não era mais, voltaria antes de um mês, tá? Lesão na coxa, mas voltaria antes de um mês. No melhor dos cenários, ele e Lucas Moura ficam à disposição em 2 semanas, tá? Pelo menos foi o que eu tinha ouvido ontem de uma pessoa do São Paulo. Mas o caso do Oscar poderia
duração de 2 semanas a 1 mês. Esse é o período de recuperação estabelecido entre as partes. O Lucas Moura precisa de mais 15 dias para estar à disposição. Tá bom? Boa noite, Nico. A novidade sobre Thiago Mendes no São Paulo. Cara, o assunto deu uma bela esfriada e como eu já cansei de falar sobre esse assunto, alimentando uma expectativa de vocês, eu só vou falar qualquer coisa quando tiver a certeza de que o destino dele está traçado. Porque o que existia, desde a metade do ano passado, existia uma vontade muito grande do Thiago jogar no São Paulo. O São Paulo disse, cara, a gente quer contar com você, mas a gente não paga nada para sua liberação lá no Al Rayyan. E desde então começou uma longa luta entre São Paulo e Al Rayyan para a liberação do jogador de graça. Por diversas vezes, o staff do Thiago Mendes deixou vazar na imprensa notícias de que ele estava perto do São Paulo, depois falaram que ele estava perto do Galo, só para manter o nome do Thiago Mendes em evidência. Mas a verdade é que o Al Rayyan nunca abriu mão de liberá-lo de graça. Agora a situação muda porque o contrato acaba em junho. Ou seja, não há como pedir dinheiro para liberar o Thiago. O Thiago estará livre. Então a tendência é que ele vire jogador do São Paulo. Mas não dá para cravar, tá bom? Essa é a grande verdade. A notícia hoje é que o Thiago Mendes no São Paulo. Pois é, Jefferson, é mais uma, né? E aí a gente às vezes fica... A impressão que eu tenho de que às vezes a gente fica sendo usado para manter o nome do Thiago em evidência. Então acho que... E até a esposa dele também vira e mexe, dá uma especulada e põe foto dizendo que tá arrumando as malas, que tá vindo para cá. Eu acho que é mais prudente, eu acho que é até mais justo com vocês que a gente só fale disso quando o negócio estiver de fato concretizado, né? Senão, cara, parece que a gente tá de criar ilusão em vocês. Koala, analise o meu São Paulo no Brasileirão. Lando, 2 empates está abaixo daquilo que se imaginava para as 2 primeiras rodadas. São Paulo tinha a obrigação de ter pelo menos 3 pontos. Venceu o Sport. Era condição sine qua non. Você é eliminado no Campeonato Paulista, tem pelo menos 15 dias de preparação, tinha que ter vencido o Sport de qualquer jeito. Não venceu. O empate contra o Galo não considera um resultado ruim, pelo contrário, considera um resultado bom, até por conta de todas as dificuldades que o São Paulo passou com a escalação, preservando também alguns titulares, mas não dá para aceitar um empate contra o Sport. Então hoje o São Paulo está abaixo daquilo que se imaginava. O São Paulo precisaria ter 3 ou pelo menos 4 pontos. Tem 2. Nicola, o novo contrato da Superbet com o São Paulo pode chegar a 1 bi em 6 anos. Vamos explicar essa história, Pelegros. Ontem o Júlio Casares fez um anúncio nas redes sociais sobre um acordo que já estava sendo debatido e finalizado há alguns dias. Ontem houve a assinatura. O São Paulo e a Superbet assinam um contrato até 2030. Então ele passa a valer em 25, 26, 27, 28, 29, 30. 6 anos, beleza? Esse contrato começa com um valor fixo de 78 milhões de reais nesse ano e vai subindo de forma gradativa até que no último ano de contrato ele começa em 140 milhões de reais. Então, São Paulo tem 78 milhões nesse ano e há aumentos gradativos no último ano 140, beleza? Se você soma todos esses valores fixos, o São Paulo tem direito a 678 milhões de reais. Dá uma média superior a 110 milhões, quer ver? 678 dividido por 6, 678 dividido por 6, a gente está falando de 113 milhões de reais por ano. Hoje é um valor extraordinário, não sabemos como é que esse valor vai ser considerado daqui a alguns anos. Pode ser que as bets estejam colocando ainda mais dinheiro, pode ser que as bets estejam saindo do mercado, mas há também, além desses 678 milhões, quer ver um acréscimo de 1 menos 678, de 322 milhões de reais em bônus, tá? Esses bônus estão todos atrelados a desempenho do São Paulo. É campeão, São Paulo tem direito a bônus. A grande sacada nessa história, Pelegros, e eu ainda estou atrás disso, é saber se o São Paulo pode fazer a antecipação de alguma parte desse dinheiro. Se sim, isso pode ser definitivo para que o São Paulo consiga equacionar ou equalizar ou diminuir a dificuldade com o fluxo de caixa, tá? Assim que eu tiver essa confirmação, eu conto para vocês de forma exclusiva aqui em vídeo. Uma coisa que eu não entendo, como essa dívida é tão alta, se o São Paulo só vive alugando o estádio. Paulo, é que a dívida do São Paulo, ela vai muito além dessa capacidade de faturar com o estádio, né? Os 3 milhões de reais de cada diária com shows equivalem a muito pouco dinheiro perto de quanto o São Paulo deve. O Tricolor fechou ano passado com o maior prejuízo da história, 289 milhões de reais. Isso significa que o São Paulo gastou quase 300 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. E a dívida, que era de mais ou menos 600 milhões, pulou para
969 milhões de reais. São Paulo se aproximou de uma dívida de 1 bilhão de reais, tá bom? São Paulo pode virar SAF em 26, Paulo, eu não acredito. E são dois os grandes problemas. O primeiro deles é que quase ninguém dentro do Conselho Deliberativo aprovaria essa ideia. E os caras não aprovam não é porque eles são contra a profissionalização, é porque eles não querem perder o status. O clube virou SAF, o presidente do clube vira uma rainha da Inglaterra. Hoje, por exemplo, pouca gente lembra que o presidente do Botafogo é o JP Magalhães. Um cara que tem pouca importância. O presidente do Cruzeiro, quase ninguém deve saber o nome. E se o presidente perde força, imagina os membros do Conselho Deliberativo. Passam a ser abaixo do zero. E no São Paulo os caras não querem perder esse status, esse moral. Os caras do Conselho hoje têm um papel relativamente importante, tá? E esse é o primeiro ponto. Aprovar a SAF no São Paulo é coisa muito difícil. Para piorar, o estatuto atual do São Paulo hoje nem permite que o São Paulo venda, o São Paulo se torne uma SAF e venda mais do que 49% das ações. Então haveria necessidade de uma reformulação no estatuto, e aí a coisa fica ainda mais complicada. O que o Casares fez? O Casares é a favor da SAF, mas sabendo dessa contingência, da dificuldade de aprovação dentro do Conselho e também da questão estatutária, ele recorreu a um acordo com o Marinax, de uma SAF para a categoria de base, em que ele até vai colocar um pouco de dinheiro no profissional. O Marinax está muito de olho na possibilidade de ser dono da SAF do São Paulo no profissional, e ele inclusive coloca nesse contrato que as partes estão assinando, que se num prazo de 10 anos, durante todo o período de acordo, o São Paulo virar SAF, a prioridade é dele, tá bom? Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre a venda da base do São Paulo? José Irinaldo. Nessa semana, uma pessoa muito próxima ao Edu Gaspar assegurou que o negócio está fechado. E ela ouviu do próprio Edu, ó, Nicola, está 100% fechado, tem os trâmites burocráticos, tem os prazos que precisam ser cumpridos, mas o Marinax já dá o acordo como fechado, sem chance de regredir ou voltar atrás, tá? Então a tendência é que até a metade do ano, São Paulo e Marinax possam estar operando juntos. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do maior clube de todos os tempos. E de quem a gente está falando? Do São Paulo, o maior clube brasileiro. Chega aqui deixando seu like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho de notificação. É muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, segue pra mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.